Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem, gente? Bom dia. Tudo bem, meus amores? Como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Ui, desculpa. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem, meus amores? Ai, já cheguei espirrando. Já, a Suelen já tá. Bom dia, saúde. Ai, rinite. Não é corona, tá? Só para explicar, deixar claro isso. Bom dia, eu tô bem. Eu acho que o parâmetro para a gente definir, né, se estamos bem ou não, é estar com saúde, né? Então, estou com saúde, minha família está com saúde, então tá todo mundo bem na minha casa. E vocês, também estão bem? Ai, tô tentando recuperar aqui do espirro. Amores, seguinte, queridinhos. Seguinte, presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. Olha isso aqui. Olha esse número aqui, meus amores. Vocês não fizeram a tarefa de casa. Olha aqui, gente. Só tem 4 respostas. Então, você é um dos 4. Não, meus amores. Tem que fazer a tarefa. Ó, quem fez? João Pedro, Gustavo, Círio e Giovana. Onde é que ela estava? Então, eu pedi para colocarem, para disponibilizarem para vocês, mas eu sei que pode ter acontecido alguma coisa e eu passei na aula, amores. É tarefa do livro que eu coloquei no formulário. Então, é uma tarefa do livro que eu coloquei no formulário para valer nota. Tá? Pronto, mandei o link de novo aqui, ó, páginas 6 e 7 do livro de interpretação. Tinha tarefa? Tinha, tem ainda, tá? É o seguinte, queridos, eu mandei o link aqui do formulário de novo para vocês, tá bom? Por quê? Porque eu quero que vocês façam a tarefa. Tá valendo nota. A gente vai começar a cobrar a tarefa agora de vocês. E vale nota, meus amores. Então, façam a tarefa, tá? Vocês conseguiram o link? Conseguiu acessar o link aí? Ah, o Célio não mandou no grupo? Eu mandei por e-mail, então eu não, né? Eu mandei por e-mail. Mas, ó, dá tempo de fazer ainda. Eu deixei o formulário aberto, porque como eu vi que tinham pouquíssimas respostas, eu imaginei que vocês não estavam sabendo, né? Que tinha essa tarefa, tá bom? Então, ela vale nota. Quero que vocês façam. É tarefa do livro, beleza? É tarefa do livro. O Gabriel, é porque eu peguei o mesmo formulário do terceiro, eu copiei a base dele, e aí apareceu que tem primeiro A e primeiro B, né? Mas enfim. Posso tirar isso também, não vai fazer diferença para mim, não, a mudança, né? Pronto, tirei. Só tem primeiro A, não tem como vocês escolherem mais agora. Agora não tem opção para vocês. Ô, Vitor, não, pode fazer. Na aula a gente vai fazer outra coisa, tá?
Tami, tá escrito bem no comecinho, ó, exercício das páginas 6 e 7 do livro 4 de interpretação de texto, tá bom? 6 e 7. É referente ao conteúdo que a gente está vendo. Então, o que eu fiz? Eu peguei as questões do livro e joguei no formulário para vocês responderem, tá? Não é tarefa do livro isso. Então, a gente vai continuar seguindo o conteúdo, beleza? Façam, por favor, a tarefa. Vale nota, meus amores. Façam essa tarefa. É bem simples, são 7 questões, tá? Mas não é agora, tá bom? Não é para responder agora, porque agora a gente vai fazer outra coisa. E elas são coisas discursivas, né? Então, requer um pouquinho de vocês, tá? De dedicação. Cadê? Nós estamos no livro 4. Deixa eu achar aqui. Onde é que a gente está? Bom dia, Marcela. Bom dia. Eu não estou vendo, eu estou abrindo o livro aqui. Ah, oi, Célio. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Deixa eu falar rapidinho com os meninos, um minutinho, tá? Claro. Meninos, o primeiro bom dia. Bom dia para todos, escutando. Cadê vocês? Tá, beleza. Menininhos, deixa eu só comentar com vocês. Terça, quarta e quinta, né? Amanhã, depois, a gente vai ter as provas de recuperação. E hoje, à tarde, eu vou colocar no grupo de vocês um videozinho de alguns professores comentando sobre a prova. Por exemplo, a prova amanhã a prova de Física, Geografia e Inglês. Então, hoje à tarde, vou colocar uns vídeos do Vector, que vai estar comentando sobre o que vai cair na prova amanhã. O Bispo também está lá comentando a prova de Geografia e Física, Geografia e Inglês. O Richard tem, tá? Então, à tarde, eu vou colocar uns videozinhos. Por exemplo, na prova de língua portuguesa vai ser na quinta-feira. Então, na quarta-feira, eu posso estar, por exemplo, a Marcela lá, contando a prova, tá? Para dar uma de vocês, conteúdo que vai ir para vocês estarem cientes. Beleza? Estou colocando no grupo de vocês alguns vídeos, que eu vou pedir para os senhores comentarem o que eu acho que vai estar na prova, que vai sobrar. Vão ser 5 a 10 perguntas, tá? Com essa de reação do primeiro semestre. Beleza? Então, já está gente videozinho sobre as coisas de amanhã. Beleza? Obrigado, Marquinha. É com Deus. Tchau. Tchauzinho. Amores, não entendeu, Tami? Ele falou que nos próximos dias vocês vão ter prova. E que um dia antes de cada prova, os professores vão comentar sobre os assuntos que vão cair nas provas de recuperação, entendeu? É isso, ele passou para avisar que, como vocês têm prova de recuperação nessa semana, um dia antes de cada prova vai ter o professor comentando o que vai acontecer na prova. Bom, basicamente é isso. Mas é só na de recuperação, né? Só de recuperação, exato. Que é o que vai rolar essa semana, né? Meus amores, enquanto ele dava o recado, eu aproveitei para abrir aqui o que a gente está vendo. E aí eu quero que vocês peguem o livro e abram na página 4. Eu vou abrir aqui para vocês também, tá bom? Então tá. Ui, foi muito. Ó, vocês estão vendo o livro, né? Provavelmente, tá tudo certo. Seguinte, vamos lá. Então, a gente viu isso daqui na aula passada, eu quero falar sobre as principais características. A gente está vendo narração do ponto de vista mais estrutural possível, assim. Estamos bem estruturados em relação à narração. Então, no começo de tudo, a gente viu que narração precisa ter tempo, modo,
A narração precisa ter narrador, personagem, tempo, espaço e enredo. Basicamente, ela precisa ser construída com esses elementos. E agora a gente vai ver como se fosse um raio-x das informações, tá? Como se fosse um raio-x de como construir uma narração, tá bom? Então vamos lá, ó. Para se dizer que um texto é narrativo, é preciso que se identifique os elementos a seguir. Então, basicamente, o texto, além daqueles 5 elementos, precisa apresentar todas essas questões aqui, ó. Transformação é o quê? Transformação é uma mudança de situação. Então, geralmente a gente tem essa ideia como se fosse um conflito, né? Então tá lá, linear, 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 conflito, aí vem para o ápice, né, da história. Eu sempre gosto de falar em relação a filme, por mais que sejam gêneros diferentes, porque vocês costumam se lembrar muito dos filmes que a gente assiste. Então, sempre que você está falando de uma história que está sendo contada, ela vai ser bem linear, e nesse meio do caminho, algo vai mudar. Então, quando algo muda, quando alguma coisa acontece, né, existe ali a transformação, tá bom? Então, é a transformação, tá bom? A gente leu o texto da Clarice, vocês lembram? Quando a gente leu dela querer o livro, né, a saga dela para conseguir o livro emprestado da amiguinha, né? Enfim, é nesse caso aí ele está se referindo a esse conto, ó. No conto da Clarice que a gente leu, mas na outra aula, né? Tem 2 transformações. Lembra, né, Gabriel? Que bom. É que a gente dividiu a leitura, né? No conto lido, se surgiu o conflito, que é a primeira transformação, que é quando ela descobre, né, que a menina tem um livro que ela queria, ok? E se houvesse outra solução para o conflito, porque aconteceu algo que modificou. E aí o segundo conflito é ela tentando pegar emprestado o livro, tá? Então, uma narrativa precisa ter uma mudança, tá? Geralmente essa mudança ela acontece ou no começo do livro, ou no começo da história, ou no meio, tá? Ela vai aparecer ou no começo ou no meio, depende aí da extensão do texto. Então, aqui, ó. A primeira transformação foi causada pela menina que contou à narradora que tinha determinado livro, e a segunda ocorre quando a mãe da garota descobre as intenções da filha. Então, eu tenho 2 situações aí que são conflituosas, tá? Figuratividade. O que é figuratividade? É a apresentação dos elementos concretos do mundo. Então, por exemplo, a figuratividade faz com que aquele texto seja mais real. Ele permite que o texto seja mais verossímil, e é um conteúdo que a gente vai ver logo mais, tá? O que é isso? Por que a gente gosta de determinados livros? Fala para mim, qual que é o livro favorito que você já leu? Assim? Pode ser livro, pode ser uma história, um conto. Me fala um texto que é o seu texto favorito. Tipo assim, se você pudesse ir para uma ilha, mas você só pode levar um livro. Qual livro você levaria? O Sol é para Todos, Percy Jackson. Manga? Manga B? Nunca vi. Mangá. Vitor, nenhum, você não levaria nenhum livro. O Menino do Pijama Listrado, nossa, esse é. O Mundo de Sofia, maravilhoso também. A Hora da Estrela. O Diário de um Banana. Ai, qual que você levaria, Vitor? Call Me By Your Name? Nunca ouvi falar. O Diário de um Banana é muito bom. Eu nunca li, vocês acreditam? O Diário
Jenny Frank. Ai, esse livro é muito foda, muito bom. Bom, ó, então vamos lá. E todos esses livros que vocês falaram, bem diferentes uns dos outros, né? Alguns, né, que eu conheço são narrativas. Aqui, ó, alguém falou, deixa eu subir aqui, peraí. O Lucas falou Percy Jackson. Percy Jackson é uma história muito que te agarra, né? Você quer terminar de ler, você quer ler, você quer terminar, você quer saber o que vai acontecer. Geralmente, isso é pela riqueza de detalhes, né? Que faz com que você fique ali muito próximo do que está acontecendo e você se identifica com o livro. Geralmente, você se identifica com o livro por conta da figuratividade, tá? Então, todos esses que vocês falaram, alguns eu conheço, outros eu nunca li, a gente tem sempre uma lógica de elementos concretos do mundo. Por que que Diário de Anne Frank e O Menino do Pijama Listrado são livros muito pesados? Porque eles falam de um momento da época do mundo muito real e muito triste, né? Então, assim, figuratividade são todos os elementos do mundo que são colocados no texto. E isso faz com que você consiga visualizar melhor os livros, a história, tá bom? A história, o enredo, tudo isso. Beleza? Ó, relação temporal. A relação temporal é a progressão dos acontecimentos, é a sequência das ações, é você ter noção de começo, meio e fim, tá bom? Então, relação temporal não necessariamente precisa acontecer seguido assim, tá? Não necessariamente precisa ser assim. Mas você tem que ter uma noção dos acontecimentos, tá? Você tem que ter uma noção dos acontecimentos. Por exemplo, você precisa saber que uma coisa aconteceu depois de outra ter acontecido. Então, quando você falar, a menina só ficou com vontade de ler o livro porque antes ela tinha descoberto que a amiguinha tinha, que a coleguinha da sala tinha o livro, tá? Então, essa relação temporal, ela é uma relação de acontecimento, de sequência, de coisas que foram acontecendo, que você tem a sensação da história, tá? Aí, verbos no pretérito. Aí a gente vai precisar falar de verbo. Verbo. Amores, quem aqui não sabe a diferença de pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais perfeito? Quem aqui não sabe? Só a Tami? Todo mundo sabe a diferença de um e do outro? Todo mundo sabe? Eu vou perguntar, hein? Quando que eu tenho que usar o pretérito perfeito? Quando que eu tenho que usar o pretérito perfeito? Você sabe dizer, Ciro? É uma ação passada concluída. Exatamente, Vitor, parabéns. Você está tentando corrigir. Seu teclado tá te trolando, hein? Ai, ai. Muito bem, Vitor. Ó, o pretérito perfeito, pensa perfeito. Perfeito é algo perfeito. Não tem nem como explicar direito, né? Mas é. Eu geralmente ensino isso fazendo um círculo no quadro, tá? Então, perfeito é uma ação que começou e terminou. Quando você olha para o verbo, você tem a sensação de que ela está terminada, ela está concluída. O pretérito imperfeito é uma ação que está terminada também, mas ela demorou um pouquinho mais para acontecer.
Então, por isso que ele é imperfeito. Se você parar para pensar, ó, o pretérito perfeito aqui, ó, começa e termina. O pretérito imperfeito começa, se prolonga no tempo e depois termina. Isso, uma ação contínua, muito bem. Por exemplo, eu vou falar 2 verbos, eu vou falar 2 frases, tá? 2 frases. E eu quero que você me fale se é 1 ou se é 2, tá? Vocês vão escrever 1 ou 2 no chat, por favor. Como que é? Eu vou perguntar assim, ó. Eu vou falar 2 frases e vou perguntar para vocês qual que é aquela que te dá a sensação de que aconteceu mais de uma vez, tá bom? Aí você vai falar se é 1 ou se é 2. Que eu vou contar e aí vocês vão dizer. Ah, essa, a 1 ou a 2, dá a sensação de que isso aconteceu mais de uma vez, tá? Que é o seguinte. Frase 1. Eu cantei na escola. Frase 2. Eu cantava na escola. Qual te dá a sensação de que aconteceu mais de uma vez? Claramente 2, né? Porque a sensação que eu tenho é que eu cantei, parece que eu fui uma vez, cantei, nunca mais cantei. Agora, quando eu falo eu cantava, parece que repetiu. A sensação é que dá que ele se repete. Não sei quantas vezes, não. Parece que cantava frequentemente, exatamente, Vitor. Então, é o seguinte. Eu cantei na escola significa que é um pretérito perfeito. Começa e termina. Eu cantava começa, se prolonga no tempo e termina. Ok? Quando eu falo que ele se prolonga no tempo, é que parece que aquela ação ela é habitual, era um hábito, era frequente, ok? Então, pretérito perfeito é uma ação pontual. Foi lá e aconteceu. Pretérito imperfeito é um hábito, tá? Parece que aquilo se prolongou no tempo. Os 2 estão concluídos. As 2 informações estão concluídas, tá? Porém, uma parece que aconteceu mais de uma vez, que no caso é o pretérito imperfeito, e a outra parece que aconteceu uma vez só, que é o pretérito perfeito. Bom? Aí vem um chamado pretérito mais que perfeito. E eu vou fazer uma relação matemática aqui para vocês entenderem isso. Vocês falam assim, gente, eu já não entendi. A Marcela vai meter uma matemática para entender verbo. Não vai fazer sentido. Vai sim, presta atenção. Pretérito perfeito é quando eu tenho uma ação concluída, certo? O pretérito mais que perfeito é o pretérito perfeito ao quadrado. O que significa pretérito perfeito ao quadrado? O que significa? Que? Ó, quando a gente está fazendo uma relação matemática, quando você coloca 2 ao quadrado, o que significa? 2 elevado ao quadrado. O que significa? Que é aquele número 2 vezes, não é? Isso, ele 2 vezes. O pretérito mais que perfeito é o pretérito perfeito 2 vezes. É isso. Ó, pretérito perfeito 2 vezes. Eu chamo isso de mais que perfeito. O que significa? Presta atenção, significa o seguinte. Pretérito perfeito é uma ação concluída. O pretérito mais que perfeito são 2 ações concluídas. Entenderam? Aí você fala assim, ok, Marcela, tá bom, faz sentido, mas ainda não entendi. Vou colocar aqui no chat 2 frases, tá? É o seguinte. Exato, uma ação que ocorreu antes do pretérito perfeito, isso mesmo. Ó,
A menina chegara e a mãe dormiu. O que aconteceu primeiro? O que aconteceu primeiro? A menina chegara ou a mãe dormiu? Qual dessas duas ações aconteceu primeiro? Tá no chat a informação. Hã? Responde para mim. O que aconteceu primeiro? Vamos pela lógica? Vamos pela lógica? Sua mãe dorme quando antes ou depois de você chegar? Sacou? Vamos pela lógica maternal. As mães só dormem depois que a menina chega. Peraí, quer dizer, eu não sei, eu não saio. Mas não, mas assim, falando do mundo, assim, né? Eu achei que fosse tipo, a menina chegou e a mãe tava dormindo. Não. Ó, você vê, percebe que você usou verbos diferentes aí? Conjugações diferentes. A menina chegou e a mãe tava dormindo. Então quer dizer que a mãe já tava dormindo antes da menina chegar. Mas não é isso. Ó, é como se o fato da menina ter chegado em casa fez com que a mãe pudesse dormir. Essa é a lógica maternal, tá? Assim, você pode não sair, mas vou contar um segredo. As mães só dormem quando os filhos chegam, tá? Porque fica lá, preocupada e tudo mais. É claro que eu tô sendo generalista, tô generalizando aqui, mas é isso, tá? Então, o que aconteceu primeiro? A menina chegou para depois a mãe dormir. Então, aqui, ó, eu tenho duas ações concluídas. O verbo que está no pretérito mais que perfeito é chegara, tá? É chegara. Significa que o verbo chegara é uma ação que começou e terminou antes de outra ação, que seria o pretérito perfeito dormiu. Por que eu tenho que estudar isso, Marcela, quando a gente está falando de interpretação de texto? Olha só. Porque você precisa entender que na sequência das ações tem uma ordem de acontecimentos. E você só vai entender isso se você compreender os verbos, ok? Então, por exemplo, eu posso falar também assim, ó, a menina chegou e eu posso falar, a menina chegou e a mãe dormiu. Aí você vai falar assim, é a mesma coisa, Marcelo. A menina chegou e a mãe dormiu. A menina chegara e a mãe dormiu. Aí você vai falar assim, Marcela, é a mesma coisa. Eu vou falar, é a mesma coisa para quem não sabe o que é o pretérito mais perfeito. Porque na primeira frase aí, ó, a menina chegou e a mãe dormiu, para nós que entendemos isso, parece que quando a menina colocou a chave na porta, a mãe fechou o olho e dormiu. Parece que as coisas aconteceram simultaneamente. A segunda frase, a menina chegara e a mãe dormiu, a sensação é de que a menina chegou primeiro para depois a mãe dormir. Mas eu falo assim, Marcelo, mas por que isso? Qual que é a diferença? Tá errado eu usar um dos dois? Não, não tá errado. Você pode usar tanto a primeira frase, a menina chegou e a mãe dormiu, quanto a menina chegara e a mãe dormiu. Por que vai ser diferente? Vai ser diferente aquilo que você quer dizer. Então, assim, você pode escolher um dos dois. Só que você precisa saber que a menina chegou e a mãe dormiu. A sensação é que as duas coisas são simultâneas, elas aconteceram simultaneamente, e que a menina chegar e a mãe dormiu, o chegar é uma ação que aconteceu antes. Tá claro isso, gente? Sim? Então, beleza.
Então você vai falar assim, professora, ô louco, vai fazer diferença? Para quem lê, faz. Por isso que a gente precisa, conhecer os verbos. Então, quando você se deparar com um verbo, aí você pode perguntar para mim também assim, ó, professora, sempre então vai existir 2 verbos? Não. Nem sempre vai ter uma frase assim. Pode ser que apareça assim, ó, tá? Menina chegara. Fim. Pode estar escrito só isso. A menina chegara. Você sabe que essa ação começou e terminou antes de outra. A pegada tá aí. Ok? Vamos ver se aqui aparece um... Peraí. Tá, vamos ler aqui. Alguém lê para mim esse trechinho aqui, ó? Alguém lê para mim, por favor? Alguém? Vamos, gente, alguém lê para mim? Ah, por favor, alguém lê um trechinho. É só isso aqui, ó, gente. Por favor. Ai, gente, alguém. Que vergonha. Vergonha de quê? Nem tô te vendo. Ah, não, gente, não é possível que a gente não vai conseguir uma pessoa de 28 pessoas, uma vai ler? Eu não aprendi a ler. Mas sabe escrever. Que engraçado, né? Isadora, é isso aqui, ó. Hoje até vigiado. Tá escutando, professora? Agora eu tô. Ok. Revendo as minhas atitudes. Hoje, revendo as minhas atitudes, quando eu vim embora, reconheço que eu mudei bastante. Verifico também que estava aflito e que havia um fundo de mágoa ou desespero em minha impaciência. Eu queria deixar minha casa, minha avó e seus cuidados. E estava farto de chegar a horas certas, de ouvir reclamações e de ser vigiado. Muito obrigada. E é o seguinte. Obrigada. E é o seguinte, ó. Presta atenção aqui para vocês entenderem. Aqui eu só tenho verbos no passado. Não tem verbo no pretérito mais que perfeito. E tem verbos no pretérito perfeito e no pretérito imperfeito, ó. Mudei bastante. Quando falo mudei bastante, é pretérito perfeito. Quando eu falo verifico também que estava aflito. Estava aflito era algo que estava acontecendo recorrentemente. Então, ele estava acontecendo ali com frequência, ok? Estava farto de chegar a essas horas. Então, é mais uma coisa habitual. Parece que ele ficou cansado disso com frequência, tá? Então, aqui eu tenho pretérito mais que perfeito e pretérito perfeito. Vou ler esse último aqui do Fernando Sabino. O sueco era tímido e meio descuidado no vestir pelo aspecto não parecia ser um importante industrial, dono da grande fábrica de papel ou coisa parecida, que realmente ele o era. Obedecendo à intimação recebida, compareceu em companhia da mulher à delegacia. Mais um verbo no sentido de coisas passadas, né? Antecedentes, tá bom? Ó, o narrador escreve usando a primeira pessoa. Estava aflito, eu queria deixar a minha casa, eu mudei bastante. Nesse caso aqui, a gente tem um narrador personagem que faz parte da ação. Eu já falei de narrador personagem para vocês, né? Já falei de narrador personagem, narrador observador e narrador onisciente, não foi? Eu falei dos 3 tipos, foi quando a gente teve aula com o PDF, que eu falei sobre as vozes verbais. Vocês lembram disso? Lembram, né?
Espero que sim. Narrador personagem é quando o narrador participa da história, primeira pessoa ou terceira, né? Narrador observador é como ele fica assistindo de fora, é como se ele tivesse ali, fosse a câmera da sala de aula, tá? E o narrador onisciente é um narrador observador que sabe de tudo. Lembra que eu falei para vocês que sempre falo sobre a questão de Deus? Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Lembra disso? Então, é como se, isso independente da sua religião, se você tem religião ou não, tá? Eu tô dizendo que as pessoas falam isso a respeito da figura de Deus, tá bom? Onisciente, então, é que ele está assistindo, sabe de tudo, ok? Ele está assistindo, ele sabe de tudo, e ele sabe, inclusive, do pensamento das personagens, ok? Beleza? Ó, faltam 3 minutinhos, 4 minutinhos para acabar a aula. É o seguinte, aqui a gente já falou um pouquinho sobre isso, pretérito aqui também. A nossa atividade é essa daqui, ó. Eu não vou descer muito porque tem resposta aqui, né? Então, ó, aqui vai ter atividade que é para vocês fazerem, beleza? De casa, tá? Essa aqui, são essas páginas aqui, beleza, meus amores? Ui! Beleza? Tudo bem? Façam a tarefa, por favor, tá bom? Todo mundo tem o link agora, todo mundo sabe da tarefa, beleza? E é isso, amores. Dúvidas? Dúvidas, trauma, pânico, desabafo? Não, tô de boa. Ah, beleza. Então, amores, muito obrigada. Fiquem com Deus também. Trauma, pânico, Deus. Ai, gente, essa quarentena tá eterna demais, né? Nossa Senhora. Vamos seguindo, que o importante é a gente ficar com saúde, o importante é a gente ficar em casa, né? Então, amores, um beijo para vocês, boa semana, façam a tarefa de casa, por favor. Fiquem em casa, um beijo enorme, amo vocês, estou com saudade. Tchauzinho. Tchau, beijo. Beijo, beijo. Nossa. Horas é a merenda. Ok.